Olá pessoal, continuar a nossa série A Grande Colheita. A gente já falou sobre várias facetas do fruto do Espírito. Hoje a gente vai falar sobre mais uma delas, chamada amabilidade. Outras versões ainda chamam de benignidade. Se a gente faz uma reflexão rápida sobre a benignidade, é inevitável acabar não lembrando da questão de uma doença muito grave chamada câncer, né? Porque tem a nomenclatura tumor maligno, tumor benigno, né? E, e essa linha, né, dessa nomenclatura é só para separar realmente o que significa uma situação e a outra, né? O tumor benigno não chega ao ponto de um câncer, né? De ser chamado realmente de câncer. Mas quando aquilo fica descontrolado, quando aquilo fica sem, né? O corpo já não consegue mais ter um controle ali sobre determinados tipos de células que dispararam se reproduzir, aí configura o câncer, né? E mesmo, né, nessa palavra benignidade ou na amabilidade mesmo, a gente pode fazer algumas reflexões no seguinte sentido, que a amabilidade ela é derivada da faceta do fruto amor, mas a amabilidade é algo mais prático, é um aspecto mais dinâmico, é algo mais prático. Porque, vejam bem, falando em relação à nossa amabilidade diante de Deus, Josué capítulo 23, versículo 11 diz assim: se esforcem para amar o Senhor. Ou seja, se esforçar é algo prático, é algo dinâmico, é algo realmente de uma ação, de uma atitude, sabe? O amor ele pode ser demonstrado em palavras, por exemplo, mas também em ações, né? E muito importante em ações. Mas eu só coloquei esse versículo para ilustrar realmente a parte prática da amabilidade, sabe? É algo que não adianta as palavras passarem uma mensagem e a atitude outra. Por isso que esse versículo diz: esforce-se para amar o Senhor. Porque assim, a gente não consegue amar a Deus porque é Ele que nos ama primeiro. Mas, por outro lado, a gente tem que se esforçar para amá-lo, porque senão outras coisas vão ganhar o nosso amor, sabe? Vão ganhar a nossa atenção, vão ganhar a nossa praticidade na demonstração das coisas. Então, acima de tudo, a gente precisa se esforçar para ter esse amor vindo de Deus. E esse amor veio por meio do que Cristo se entregou, né, na cruz. A gente sabe que Deus nos ama por meio dessa atitude dele, de Cristo ser entregue na cruz pelos nossos pecados. Então, você vê, né? Deus nos ensina a como o amor é prático. Muitas vezes a gente complica demais, a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e Deus nos ensina, não, o amor é prático. O amor é isto. O meu filho se entregou por vocês, agora se entreguem uns pelos outros. Mas essa é uma linha prática que muitas vezes, infelizmente, pessoas têm falhado como igreja uns com os outros, e pessoas que estão tendo uma necessidade de serem alcançadas pelo amor de Deus, seja com uma provisão, seja com uma cura, seja com uma palavra. Infelizmente, essa nossa amabilidade tem sido falha na prática, sabe? De nada adianta, como a Bíblia diz, de nada adianta falar que a gente ama a Deus
por mais que tenha sido, como tenha sido a sua educação religiosa, entre aspas, vamos dizer, não vai adiantar a gente assumir um discurso que a gente ama a Deus, ah, Jesus, eu te amo, mas quando precisa demonstrar esse amor na prática, parece uma batalha naval, só sai afundando todo mundo. Não, porque o meu navio tem que sobreviver e daí eu saio afundando na vida de todo mundo, saio afundando todo mundo. Sabe, isso é algo muito ruim. Será mesmo que a gente para refletir como que tem sido a nossa prática do amor, né? Como eu disse lá sobre o amor em si, muitas vezes a gente complica demais o que é o amor, e o amor é simples. A Bíblia define que aquele que não ama não conhece o amor, porque Deus é amor. A Bíblia também diz que aquele que não ama não está aperfeiçoado, porque o perfeito amor expulsa de nós todo o medo e nos aperfeiçoa no amor. Mas não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se esforçar para mostrar essa amabilidade, entende? Às vezes a gente tem descansado muito no fato de que Deus me ama e eu não preciso mais fazer isso. Muito pelo contrário, sabe? E aí corremos o risco de atitudes vazias, de palavras vazias, de discursos que são traídos por nossas atitudes. E essa traição de discursos e atitudes pode ser ilustrada em Provérbios 27, versículo 6, por exemplo, que diz que leais são as feridas feitas por amor, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Olha só, né? Como que Salomão sempre nos ensina algo profundo, né? Muitas vezes a gente prefere estar perto de pessoas que nos tratam com beijos, com carinhos, com atitudes melosas o tempo todo, porque aquilo é um afago, né? Porque aquilo simula uma doçura, na verdade. E a gente não consegue perceber muitas vezes o ódio que está ali escondido no coração de certas pessoas, mas a atitude parece, né, a amabilidade, mas na verdade está ali um ódio mortal. Só que, e a outra parte, por exemplo, das feridas leais, né, no amor? É inevitável não falar a questão de quando um pai e uma mãe agem como um pai e uma mãe de verdade, que vai corrigir o filho, sabe? Vai ensinar, vai educar. Isso, às vezes, momentaneamente, né, naquele instante, pode causar uma ferida de que a criança não está preparada para receber a educação séria, a educação verdadeira, porque ela é um ser humano que precisa ser construída, ela precisa construir a personalidade, as emoções, e a princípio vai ser umas feridas de amor, né? Vamos dizer assim. Mas com o tempo ela vai entender o limite de certas coisas. E olha só, o maior exemplo disso, das feridas de amor, é o próprio Jesus. Levou chibatadas, levou xingamentos, humilhações, foram tudo feridas. Foram tudo feridas, mas foram feridas que ele realmente suportou, em resposta ao amor de Deus na prática, ao amor de Deus por meio da vida dele. E ele contou em algumas parábolas esse amor de Deus, sobre a amabilidade de Deus, sobre a prática de Deus. Na parábola que a gente chama do bom samaritano, Jesus faz questão de usar duas ilustrações de figuras religiosas da época, né? O sacerdote e o levita, que viram o samaritano ao largo, ferido, sofrendo porque tinha sido assaltado,
e não fizeram nada porque achavam que se fizesse aquilo eles iam se tornar impuros perante a obrigação religiosa, né? Pra você ver, a Bíblia diz que que adianta uma fé sem obras, né? E obras sem fé. A gente vai falar um pouco mais na frente da faceta do fruto do Espírito, fé, mas é inevitável não falar um pouco disso agora, na amabilidade. Porque, como a gente já falou sobre o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: agora restam estes três, a fé, a esperança e o amor. Então são coisas que precisam andar juntas. Do que adianta eu assumir um discurso de amabilidade, um discurso de que eu amo e não mostrar nada, entendeu? E as atitudes acabar com as esperanças, e as atitudes frustrar, e as atitudes acabar com a fé, sabe? A gente tem confundido a questão de termos uma prática, né, da maneira que nós consideramos, da maneira que nós entendemos, e negligenciamos a prática verdadeira. A gente viu isso nessa ilustração do bom samaritano. O samaritano é a figura inimiga do povo judeu, entendeu? E olha só, Jesus usou a ilustração de um samaritano que ajudou aquele homem que tinha sido assaltado, ferido, levou ele para a hospedaria, cuidou dos ferimentos dele. Então, assim, sabe, a questão é a seguinte: a gente tem tido medo de amar porque a gente tem medo da rejeição. Eu vou falar uma coisa aqui. Se a gente tiver medo de ser rejeitado, a gente nega o amor de Deus, sabe? Porque eu já fui rejeitado inúmeras vezes por posicionamentos, por agir com a verdade, de verdade, por demonstrar coisas verdadeiras. E aquilo não ser atraente para determinadas pessoas. Mas olha só, o que as pessoas falam ou fazem revela quem elas são, quem elas decidiram ser. Isso não deve mexer com quem eu sou, com quem eu decidi ser. E da mesma forma você aí, sabe? Se pessoas te rejeitam, se pessoas te humilham porque você age de verdade, mas elas não estão nem afim, sabe? Putz, Jesus foi humilhado e rejeitado por mim e por você. Então será que eu tenho deturpado a minha amabilidade por pessoas que não estão a fim de viver de verdade, não estão realmente dispostas e disponíveis a abrir o coração para o amor de Deus em primeiro lugar, sabe? É até interessante essa questão da amabilidade na prática, de um outro exemplo também que Jesus deu, falando sobre os cuidados, né? Ele fala assim: vocês que são maus, vocês dão coisas boas aos seus filhos, sabe? Ou seja, entre linhas ali, né, entre parênteses, a gente pode interpretar assim: se vocês dizem que entendem da lei, vocês dizem que cumprem a lei, mas vocês não reconhecem que são maus, que são falhos, que são pecadores, e mesmo assim vocês conseguem dar coisas boas aos seus filhos, e vocês não reconhecem que isso vem de Deus na vida de vocês. E quanto mais é o Pai que está no céu, sabe? Só que a gente também confunde a questão da demonstração do amor de Deus sendo só Ele fazendo o que a gente quer, da forma que a gente quer, o tempo todo fazendo tudo o que a gente quer, sabe? A Bíblia diz que Jesus aprendeu por meio de tudo que Ele sofreu. Como filho, ele se dedicou, ele se entregou ao Pai, porque ele sabia do propósito. Sabe, muitas vezes nós temos barganhado o nosso propósito, porque a gente tem considerado certas demonstrações
algo amável, algo benigno, mas muitas vezes aquilo tem se transformado num câncer e a gente não tem percebido. Que a gente possa realmente ser transformado pelo amor de Deus. E a gente só vai conseguir ser transformado por esse amor a partir do momento que a gente reconhecer o que Jesus fez pra gente, que isso define o que é o amor. E a gente precisa confessar com a nossa boca o que Jesus fez por nós, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Curta, compartilha e fica ligado.